vamos estudar a trajetória do pensamento político. E nesse processo a gente vai tentar perceber que somos mais capazes do que imaginávamos quando falamos de política. São esses os objetivos, então, das aulas sobre política. Aprender essa trajetória histórica do pensamento para compreendê-las e ser capaz de comparar todos os paradigmas políticos que a gente for aprender e como eles estão presentes nos dias de hoje. Vamos, nesse processo, desenvolver competências e habilidades discursivo, filosóficas, sociológicas. O que seria isso? É você compreender um modo de pensar buscando os princípios deste modo de pensar. Isso é uma análise interpretativa. Além disso, você ser capaz de problematizar a sua realidade e tentar contribuir como cidadão ativo na sua realidade social. Você é capaz de ler de modo reflexivo diversos tipos de textos e depois elaborar uma produção própria de textos, se expressar em um debate, demonstrando um pensamento organizado, questionador, que contribuirá no dia a dia de todos nós, seres humanos? Você é capaz? Eu sei que você é mais capaz do que pensa. Vamos para as aulas. Olá a todos! Estamos em um lugar muito especial, muito bonito, para começar os nossos estudos sobre política. Estamos aqui na cidade de Estagira. Estagira é uma cidade muito bonita e ela é muito importante na trajetória, do pensamento político. Por que Estagira é muito importante para esse início de aula a respeito da política? Porque aqui nasceu um grande pensador da humanidade e as reflexões desse pensador nos ajudam a ficar em defesa da política. Nosso ponto de partida, então, é o conceito de animal político. Vamos pegar 5 frases, que eu dividi aqui em dois blocos, e vamos entender animal político a partir dessas frases. Primeiro, o centro da reflexão de Aristóteles não é o indivíduo, mas sim a comunidade. O ser humano é levado a viver em comunidade por sua própria natureza. Aqueles que não vivem em comunidade estão acima ou abaixo do que é ser humano. O segundo bloco de frases, são 2 frases apenas, é a ideia de que animal político tem a ver com a característica do ser humano na vida em comunidade, almejar o bem. Almejar o bem só é possível sob a organização da comunidade. Então este é o nosso ponto de partida. Vamos começar explicando a primeira grande característica do animal político, comunidade. Vocês perceberam que comunidade aparece sempre, mas em muitos lugares que você for ler sobre o conceito de animal político, pode aparecer sociedade, pode aparecer Estado. Na verdade, o Aristóteles ele pensa a comunidade como a associação dos seres humanos. Ele fala que a associação humana mais básica é a família. Portanto, comunidade tem que ser entendida toda a associação que os seres humanos possuem, que ele faz parte. Então, animal político
para o Aristóteles é que, naturalmente, o homem, na sua condição de animal, existe para se dedicar à vida em comunidade. E nisso, nessa ideia, Aristóteles está valorizando a coletividade. Então, aparece comunidade nas 3 ideias iniciais do nosso ponto de partida. O centro da reflexão de Aristóteles é essa vida associada, essa vida em associação que nós estabelecemos naturalmente, segundo ele. Aqueles que não vivem associados estão acima ou abaixo do que é ser humano. É algo inimaginável pensar um ser humano vivendo fora de qualquer associação, fora de família, fora de grupos, sociedades, comunidades. Nesse vídeo temos o Mário Sérgio Cortella mostrando no livro dele, Política para não ser um idiota, e explicando um pouco dessa valorização que os gregos tinham da vida política. Indico para assistir. Para Aristóteles, então, somos naturalmente criados para agir politicamente, ou seja, participar sempre da vida que nós compartilhamos com os outros, na família, na escola, no bairro, na cidade. Qualquer lugar que nos sentimos associados a outros, vamos viver. Você se sente associado a toda a humanidade? Você tem o sentimento do mundo? O outro grupo de frases que a gente selecionou para ser o nosso ponto de partida e explicar o animal político são esses 2. É a característica do ser humano na vida em comunidade almejar o bem. Então faz parte do conceito de animal político o ser humano querer almejar o bem. Almejar o bem só é possível sob a organização da comunidade. Então nenhum ser humano sozinho vai conseguir almejar o bem. O que significa esse almejar o bem na explicação do que é o animal político? Aristóteles vincula a política com a virtude. Então, naturalmente, os homens estão associados, vão viver uma vida em comunidade. E, naturalmente, também, o objetivo dessa vida em comunidade é a virtude do homem. Então, somos capazes de uma comunicação inigualável e, através dela, construímos o diálogo. Pelo diálogo na vida em comunidade, participando da vida em comunidade, almejamos o bem comum. Almejamos a virtude. Então a virtude apenas pode ser atingida pela organização e ação coletiva da comunidade. Não é possível pensar em ser feliz, em ser virtuoso, sozinho. Portanto, o animal político, nessas características que falamos agora, é a reunião e a comunicação entre pessoas iguais e livres. E é a convivência com a diversidade. Porque na comunidade a diversidade. Não há nenhuma virtude no se isolar da diversidade. Uma frase importante para você entender agora é que Aristóteles não vê os seres humanos como naturalmente virtuosos. Eles possuem naturalmente toda a condição, como animal político que são, a possibilidade de ser feliz e de construir o bem comum na nossa vida. Esse é um sentido de completude na ideia de animal político de Aristóteles. Uma revisão para animal político, nós temos que naturalmente o homem existe para se dedicar à vida em comunidade, a valorização da coletividade, é a reunião e a comunicação entre iguais, pessoas livres, é a convivência com a diversidade. Naturalmente o ser humano, pela política, ele busca atingir a virtude e o bem comum. Paideia seria um ideal educativo que não é igual a fazer uma escola e aprender o conhecimento lógico e científico, os conhecimentos técnicos. É como se fosse aprender a ser humano. É aprender a cultura da humanidade, porque o homem não nasce com ela. E também tem uma outra palavra importante que é a areté. A areté é um símbolo da aristocracia, dos aristói, que são os melhores. É a virtude, é a excelência dos seres humanos. O conceito de animal político como uma aposta. A gente pode apostar que associados podemos atingir a virtude, o bem comum. Confiar na liberdade de todos participarem da vida coletiva, então confiar uns nos outros. Mas aí fica a grande pergunta, e no contexto atual, o que seria a crise política dos dias de hoje, vista pelo conceito de animal político? Se você aprendeu o que é animal político, você vai ficar triste de falar mal da política. Você não vai falar mal da política como se fosse um grande intelectual numa discussão falando a coisa mais inteligente. Eu não me deixo enganar pela política.
Se você está falando mal da política, segundo a visão do animal político de Aristóteles, você está falando mal da possibilidade de vivermos juntos. Você está falando mal da coletividade, da potência que a coletividade tem para solucionar os nossos problemas. Será que o Aristóteles nos ajuda a defender a política nos dias de hoje? Ou ele está nos iludindo? Será que a política hoje deve ser valorizada, como pensava Aristóteles?